O ministro, não, vou falar do ministro Alexandre de Moraes, que concedeu uma liminar, ele é do Supremo Tribunal Federal, lá do STF, e ele concedeu uma liminar impedindo o rebaixamento dos clubes que não cumprirem o acordo que fizeram com o Profut. Como você sabe, é uma espécie de refinanciamento de toda a dívida que você tem. Tem um caminhão, todos os clubes interessados se inscreveram lá, porque aí aquela história que a gente já ouviu ao longo de toda a nossa vida. Devo, não nego, pago quando puder, mas tem que cumprir o acordo. Você deve um dinheirão, o cara divide em 50 anos, você paga um pouquinho por mês e você está cumprindo. E nem isso estão cumprindo. Então, atendendo ao apelo dos clubes e da CBF, o ministro suspendeu, uma liminar, suspendeu a possível até, porque são várias punições, possível até queda ou não participação de competições aos devedores. Então a gente quer saber de vocês, o que vocês acham. Você pode também ligar para cá. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. Queremos ouvir a sua voz. 931-200-620. 931-200-620. O que é que você pensa sobre isso? A gente quer conhecer a opinião de você e também dos nossos companheiros aqui. O nosso Bruno Prado, eu começo com você, Bruno, por favor. Bom, é uma questão, acho que bem clara. Foi feito um acordo que passou, inclusive, no Poder Legislativo e tinha que ser cumprido esse acordo. Os clubes se comprometeram a fazer o acordo. Alguns não entraram. O Palmeiras, por exemplo, não assinou, né? O Palmeiras não entrou nesse acordo. Então, quem se dispôs a pagar as dívidas e topou as condições tem que cumprir. Uma coisa básica, né? Eu lamento que isso tenha acontecido. É uma liminar que pode ser cassada, pode ser mudada, enfim. Mas os clubes, é impressionante como os clubes não querem assumir as suas dívidas, os seus problemas, as suas más gestões, e a CBF apoia. Os clubes chegaram a essa situação porque muitas gestões ruins aconteceram nesses clubes e agora ninguém quer assumir nada, né? Você vai passando pro próximo e passa pro próximo. Infelizmente não é fácil fazer com que os clubes cumpram o que tem que cumprir, nada mais, não tem nenhum absurdo, apenas pagar as dívidas, uma coisa básica para qualquer pessoa, para qualquer empresa. O que é que você pensa, Márcio Espímpolo? Eu vou nessa linha do Bruno, Vanderlei. O que mais a gente ouve, eu falo especificamente do São Paulo, por exemplo. O São Paulo deve quanto? Quando é feita essa pergunta. O São Paulo devia 210 no início da gestão, agora deve 143. Mas na realidade nós devemos 70, porque os outros 73 são passivos não sei da onde, são juros não sei da onde. Mas pera um pouquinho. Você vai comprar um carro, Vanderlei, que custa 100. Se você tiver 30 e mesmo assim você quer comprar o carro de 100, a sua dívida é de 70, porque você não tem os 100 para comprar o carro. Você tem que fazer a conta do quanto você deve, não é? Se eu arrumar o dinheiro amanhã, eu vou pagar tudo e vou quitar a dívida porque amortiza os juros. Mas, poxa, você tem que fazer a conta do hoje. Hoje você deve isso. E eles vão empurrando com a barriga, continuam fazendo contratações estratosféricas, pagando um salário astronômico para os caras, mandam 5, 6, 10 técnicos embora por ano, vão pagando salários para os técnicos até o final do contrato, ninguém cobra nada das gestões, a CBF apoia, faz que não vê, a gente vê mudanças nos regulamentos de ano para ano, mas que na prática eu nunca vejo isso acontecer. O clube está proibido de fazer isso agora, não vai poder fazer isso. Toda hora acontece. O clube, no Campeonato Paulista, por exemplo, o clube que fizer isso vai ser rebaixado à Série B. Balela, Vanderlei, conversa fiada. Eu não acredito mais nisso não, viu, Vanderlei? Eu joguei a toalha. Isso aí, eu acho que a conversinha fiada é conversa pra boi dormir. Acho que nem o boi dorme mais. E o Beto, o que é que pensa sobre isso? Beto Sadi. Olha, Vanderlei, meus craques da Jovem Pan, na política existe uma lei de responsabilidade fiscal que foi implementada há uns anos atrás, e o gestor, o executivo, seja o presidente da República, o prefeito ou o governador, ele deve ser responsabilizado pelos seus atos dentro da sua gestão, até com pedido de prisão e retenção de bens e tal. No futebol é a mesma coisa. A gente vê no Corinthians, por exemplo, uma dívida de 13 milhões de reais contraída. 13? Contraída de impostos que devem ser pagos até
se não me engano, amanhã ou sexta-feira. Essa dívida, ela foi contraída, como você bem disse, o Bruno, ela foi contraída em gestões anteriores. E eles empurram com a barriga porque acreditam que é um clube de futebol, que nada vai acontecer, e aí vai passando de gestão a gestão até que se consiga pagar essa dívida, sempre de maneira duvidosa, de maneira a ir à justiça. Ou seja, é uma coisa absolutamente incongruente com a linha empresarial de gestão que se faz necessária no futebol. A gente teve ontem uma medida, Vanderlei, que a gente vai discutir aqui, que é o árbitro de vídeo. Ia falar em seguida. Exatamente. Por favor. Então, quer dizer, o que a CBF fez? Ela observou o tamanho da repercussão que deu o gol do Jô, e a gente vai discutir aqui com larga abundância nos detalhes. Abundância é uma palavra forte. Você gostou? Obrigado. E aí nós vamos discutir com uma larga qualidade no conteúdo, e isso que é de fundamental importância. Ele foi lá, tomou atitude e fez. Gosto ou não gosto? Nós vamos ter o árbitro. Tem na ressacada, não vai conseguir. Vamos falar depois sobre isso? Vamos falar. Não, porque senão você não vai precisar falar depois, vai repetir. Não é isso. É só para dizer o seguinte: tem que se tomar uma atitude drástica. Vou começar a vender umas câmeras. As federações têm mais peso que os clubes. O presidente da CBF vai na calada da noite e muda o estatuto, e os clubes se calam. Os clubes se calam. Por quê? Porque são coniventes com esse tipo de atitude. E quem perde com isso é a qualidade do futebol brasileiro, que é provinciano e não tem uma mentalidade global. José Manuel, sobre essa liminar, que os clubes agora estão felizes da vida, soltando rojões, eu acho que isso é um prêmio aos caloteiros. São opiniões. Eu quero ouvi-lo. José Manuel. A gente discute por anos as más administrações do futebol. Principalmente quando um dirigente assume e vai sair na próxima, vai empurrar, deixar dívida para o outro e dirige de forma completamente errada, sem pensar no futuro do clube. Ele tem 100 milhões, ele gasta 100 milhões em contratações e deixa de pagar dívidas que ele precisa pagar. Os clubes brasileiros, a última informação, eu vi uma matéria em agosto desse ano, que os clubes devem 2 bilhões e 400, mas só em dívida trabalhista, que está também no bojo ali do Profut, que os clubes nos regulamentos aí começam a valer aquelas indicações de que o clube tem que ter a certidão negativa. Quem entrou no Profut, que ninguém é obrigado a entrar, mas quem entrou tem que apresentar as certidões negativas de que está mantendo em dia as dívidas fiscais e as dívidas trabalhistas. A gente esperava que com isso o mau dirigente seria obrigado a melhorar a gestão, a fazer boa gestão. Eu me preocupo muito com isso, porque eu tenho a sensação de que eles não querem boas gestões no futebol. Aí você fala, mas futebol é dentro de campo, fora do campo, desde que briga é outra coisa. Eu acho que impacta diretamente dentro de campo. Clube quebrado não consegue fazer um futebol à altura do jeito que a gente precisa, e nem essa melhora que o futebol brasileiro busca nos últimos tempos aí, que a gente espera que aconteça. Demora, mas medida como esta do ministro, nessa liminar, não vou entrar no mérito aí da questão judicial, mas eu pro futebol, eu acho que é um mal. E o nosso Nilson vai falar também, e o Fausto também. Eu só queria lembrar o seguinte, que na semana passada uma pergunta correu em todas as redes sociais. O que é que interessa, aliás, o torcedor só tem interesse por aquilo que o seu time faz em campo e nada mais, vira as costas, vai embora para casa e fim de conversa? Ou ele se preocupa com o que é feito com o dinheiro do clube? E aí, as respostas foram as mais diversas. Eu não quero nem saber da conta de nada, eu quero que meu time vai lá, ganha o jogo, mostre um bom futebol, eu vou embora para minha casa e na próximo jogo eu tô lá. Ponto. Outros, não. Se preocupam, claro, querem um time bom, um time ganhador, mas se preocupam com a gestão do clube. Então, é legal depois que vocês dessem uma pitadinha sobre isso, o que é que vocês pensam, é importante conhecer a opinião de vocês. Nilson, sobre essa liberação, é uma liminar, você sabe, é uma liminar. Mas pode não caçar, mas nesse momento os clubes estão soltando rojões, os devedores. Diga, Nilson César. Por que caçar, por que não caçar? Então, pode ser caçada, essa liminar, pode não valer nada. Sabe o que é? O Vanderlei, esse negócio de justiça no futebol, você é tão rodado nessa história, eu sempre fico com o pé atrás, sabe? Quando surge esse negócio de liminar, defendendo o clube, eu acho que quando
preocupação, né, Nilson, eu sei que você vai voltar, a preocupação é que não é a justiça esportiva que está nessa parada. É o principal órgão de justiça do Brasil que está concedendo essa liminar, não é o TJD, STJD. É garantindo a não queda, né? Para quem não paga, né? Qualquer punição, né? Porque garantindo, o cara não paga, o cara não paga e não vai ser punido, né? É isso aí, né? Que nem aquela história de perder pontos se não pagar, já teve isso, né? Esse também tudo isso não acontece mesmo. Tudo isso na prática não acontece. Tudo isso tem regulamento, vai ser banido do campeonato, não é isso? Já tem regulamento essas coisas aí e nunca aconteceu nada por causa de não pagar. Ou você lembra de alguma coisa que aconteceu? Eu não lembro. Eu não lembro de nada que aconteceu porque o clube é devedor. Eu não lembro. Porque todos os clubes são devedores. Todos. Os grandões e os pequenininhos. O futebol brasileiro, se você for a fundo em dívidas, todos os clubes são devedores. Portuguesa, coitada, se você levantar... Nossa, não pode jogar. Portuguesa, Flamengo. O Flamengo fala que pagou quase toda a dívida. Eu queria saber como. É tudo conversa. O Flamengo devia uns 700, tá devendo 400 e pouco. Como é que é? Bastante, não. Contratou um mundo de jogador. Calma, é tudo pedalada. Sabe? sabe as pedaladas? Isso, é tudo pedalada. Vai dando as pedaladas e vão enganando. É tudo contabilidade, contabilidade de pedalada para enganar trouxa, entendeu? E aí os trouxas vêm com o discurso que o clube não tá devendo nada. E a gente acha que e aqueles que são bobos acreditam. Não, tá tudo em ordem, tá tudo perfeito, não deve nada. Mentira, devem bastante. Os clubes devem por quê? Não é culpa dos atuais gestores, é culpa de gestões que vêm e os atuais também. Entendeu? Não é culpa os atuais também, não isenta os atuais não, mas gestões que vêm de décadas erradas nos clubes. Então vem clubes, confederações, federações de décadas e décadas erradas. Por isso que tem aí tanta gente, você está acompanhando aí esse trabalho que você está fazendo aí, por isso que tem tanta gente envolvida no futebol e está dormindo, como é que você fala, Valsto? De olhos abertos? De luzes acesas. De luzes acesas. O cara tá dormindo de luz acesa. Por que tá dormindo de luz acesa? Porque o cara sabe que mamou nas tetas de entidades de federações, mamou nas tetas de confederações, mamou nas tetas de clubes há décadas e décadas. Só que, na prática, aquilo que a gente vê nos regulamentos, nada aconteceu. Então eu não tenho nenhuma crença que esses aspectos econômicos, financeiros, interfiram em rebaixamento, em punições, em pontuações no futebol. Não tenho crença nenhuma. E o nosso Fausto Favara? Sigo essa linha do Nilson. Se tivesse tido essa liminar ou não aconteceria absolutamente nada. No momento que fosse rebaixar um grande clube do futebol brasileiro, aconteceria o jeitinho brasileiro, né? Iria ter o jeitinho brasileiro na hora H. Infelizmente, eu gostaria que não fosse assim, mas infelizmente é. E eu chego a concordar com o Flávio com relação a donos de clube. O Brasil só vai mudar e só terá punições quando o clube tiver um dono. Porque o clube não é de ninguém, né? E você punir algo é muito complicado. Então, quando você tiver... E eles não têm responsabilidade nenhuma, né? Com o dinheiro do clube. Então, o dia que você tiver um dono de um clube, aí sim o Brasil vai começar a levar mais a sério isso e pode punir a pessoa. Só que essa coisa que o Flávio fala de dono de clube, os donos de clubes na Europa são normalmente milionários russos, são caras que botam dinheiro lá pra lavar. Mas é mais fácil você pegar do que pegar 10. Calma, são grandes lavadores de dinheiro. São grandes lavadores de dinheiro. São grandes lavadores de dinheiro. Esses são... Na Itália, por exemplo, o Berlusconi foi dono do Milan durante décadas, dono do Milan. Agora vendeu pra uma lavanderia chinesa. Só que você tá um clube como Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Como que
pode aparecer tanto dinheiro no PSG? Nilson, vem cá pra você. Mas ainda sobre esse assunto todo que o Nilson abordou, que os donos de clube fazem lavagens, e é verdade, lá dizem, as autoridades dizem que o líder nesse quesito é o Chelsea. Entre outros clubes que fazem esse tipo de digamos assim, mágica financeira. Vender futebol para um dono. Se o cara foi um competente, cara, não resolve. Não, mas isso imagina, isso é você outra pega coisa. Um clube. Eu acho que aqui, mas aí cabe simpósio. Aí entra um cara incompetente, gente, aí cabe simpósio. Quem quer empresa, quem não quer empresa, cabe simpósio. A coisa é mais simples. Teve uma decisão de um ministro há algumas horas, impedindo aquilo que havia sido acordado via Profut. Só isso, essa é a pergunta. Para você. Isso, para você ter parcelado. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Isso é. Não iria ter rebaixamento, nem ia ter nada. Santa Cruz essa é a minha opinião. Eu acho que não tem rebaixamento. Eu não tô querendo chegaria a hora do Corinthians na época de dívida. Eu não quero que você mude sua opinião. Eu só queria dizer o seguinte. Só queria dizer o seguinte. Uma coisa é não acontecer nada, tendo o texto para acontecer. E outra coisa, não acontecer nada por uma liberação da justiça. São coisas diferentes. Porque poderíamos cobrar. É lógico. Exato. Hoje, se você for cobrar o São Bento, por exemplo, o presidente do São Bento vai dizer: Fausto Favara, eu te amo, mas olha, não precisa pagar. É isso, são coisas diferentes. O fato de não acontecer nada, a gente já sabe quantas coisas que a gente acha que vai acontecer, que deveria acontecer e não acontece. Eu sei disso, mas a abordagem é essa. Vocês consideraram ou não lamentável isso, porque é um prêmio ao calote. E é um prêmio, e ao mesmo tempo é uma punição aos poucos que estão em ordem. É uma punição, porque você se esforça, você faz um planejamento financeiro, você divide, você guarda o dinheiro para pagar a conta. Ele cortou um pingo de esperança. Você entendeu? Então é essa abordagem que alguns concordam, outros não. Quer dizer, eu tenho eu acho que é um prêmio ao caloteiro. Nós vamos só. É que nem essas dívidas fiscais. Essa é a pergunta. O torcedor tá nem aí com então, você, pronto, o Beto já deu a resposta dele. Fala pelo torcedor. O torcedor vive a nuvem. A resposta que o Beto Sadi deu àquela pergunta que eu coloquei aqui é: o torcedor se importa com aquilo que ele vê no campo, no isso time reflete dele. Na política brasileira. Isso é o que o Beto falou. É que nem essa coisa. Quando vem à tona algum tema como esse, ele se envolve e se manifesta. Mas, de fato, participar, ele não participa. Reflexo da política. É que nessa coisa você pega a sua DARFzinha, vai lá no banco, paga, porque você. Se a Independente foi lá no Morumbi pra saber as contas do presidente Leco, não, foi lá pra falar pro jogador jogar mais, pra ter rendimento técnico. É igualzinho você pegar a sua DARFzinha, reservar seu dinheiro, vai lá no banco, paga, porque você quer pagar em ordem. Aquele que não paga, passa aí 1 ano, 2 anos, vem aí um desconto de 90% por parte do governo e tá tudo bem. É mais ou menos isso, é a mesma coisa. Nessa linha, você acha que o torcedor só se importa com o que ele vê em campo ou ele se preocupa com a gestão do clube? Nem um pouco com gestão, não tá nem aí, nem sabe o que acontece com a gestão. Nem sabe. Só com o que vem em campo. Nem sabe. Você, Fausto? Reflexo da política brasileira. O que acontece na política acontece também nos clubes. E o nosso José Manuel? Eu acho que é um percentual que se preocupa, sei lá, 10, 15%. Se preocupa com o todo, com isso também. Mas a massacrante maioria aí se preocupa realmente com dentro de campo. Tá certo quem falou, é mais ou menos como a política. Há um grupo que se preocupa mesmo com essa roubalheira, más administrações. Mas tem um percentual. E aí nesse caso, o percentual quem se preocupa está crescendo muito e é muito maior. Mas tem uma parte aí que não tá nem para passar. Márcio, se preocupa quando mexe no nosso, né? Quando mexe no nosso bolso, aí o povo se preocupa. A verdade é essa. Por isso que o torcedor dificilmente vai mexer, porque não mexe com o torcedor. O que mexe com o torcedor é dentro de campo. E o Márcio? Eu acho que se o time tiver bem dentro de campo, o torcedor, sabe, infelizmente não deveria ser assim. Tá ganhando, o cara não tá nem aí. Perdendo a critica o treinador. Então, mas aí vai no embalo. A grande maioria se preocupa com o campo, só começa a criticar a gestão quando fica escancarado que a gestão tá interferindo diretamente no campo. E precisa ficar bem escancarado mesmo, né? Começou a vencer e acabou. Eu acho que vocês têm razão, a maioria absoluta entende mesmo dessa maneira, quer ver o time funcionar. Se estiver ganhando, beleza. Mas existe um grupo de torcedores lúcidos que se interessam
interessam pelo rendimento em campo e por aquilo que estão fazendo com o clube que eles amam. E isso que o José Manuel falou há instantes, dizendo que esse grupo tem crescido nos últimos tempos. Na política aí. Não. E no futebol você acha que também? Também. Claro que é ainda uma minoria sensível, mas tem crescido. Pena que não tem um gráfico para mostrar, eu não conheço nenhum nesse momento, para mostrar o que era há 2, 3 anos e o que é hoje. Eu acho que esse grupo de pessoas preocupadas com a roubalheira nos clubes, esse grupo está crescendo, na minha opinião, mas ainda é minoria, que hoje não há a menor dúvida. Está preocupado com a roubalheira na política, roubalheira roubalheira em tudo, né? Mas uma prova, uma onda aí uma de que a ética deve prevalecer. Mas um fundo de esperança é você se preocupar com todas as áreas, porque não adianta você só se preocupar com a política e não se preocupar com outros atalhos da roubalheira. Quer dizer, é uma coisa que a gente... Se o dirigente não se preocupa quando um presidente da confederação tira peso de voto dele, ele não se preocupa, não cria um movimento corporativista para ir à CBF e falar, peraí, o Corinthians é mais importante que a Federação Amazonense, o Flamengo é mais importante que a Federação do Piauí, e não pode uma federação ser maior que um clube de futebol. É inadmissível. Os valores estão absolutamente de cabeça para baixo. Você tem razão na sua observação, mas talvez quando a gente conheça publicamente os 40 nomes que o Marinho citou na delação lá nos Estados Unidos, a gente irá compreender com mais facilidade essa conformidade, essa tranquilidade e talvez esse silêncio que você está dizendo que os clubes e, claro, confederações mantêm. Quando a gente conhecer, um dia nós vamos conhecer, pode ser breve, pode ser um pouquinho mais para frente, os 40 nomes que ele citou na delação lá ao FBI em Nova York, a gente vai compreender, poxa vida, por que o A não falava nada? Por que o B ficou em silêncio tanto tempo? E o que vai acontecer com o abecedário? Eu não sei, mas pelo menos você, eu e todos nós e os ouvintes, nós saberemos que esses nomes todos ficaram calados por esse envolvimento citado nessa colaboração, digamos assim, não só do Marinho, também das empresas que foram ouvidas pelo FBI. Isso é muito importante que a gente saiba, porque hoje tem razão. Quer dizer, por que será que o Clube A tão forte não concorda com isso? Ô Vanderlei, só um exemplo. E talvez quando os nomes forem revelados, a gente compreenderá. E aí sim, então pode-se ter, Márcio, uma revolta dos torcedores em massa, de sei. Todos os clubes. Pode haver sim. Espero que sim. Vamos para Paulista, porque a Jovem Pan vai ser. O Vanderlei está dizendo que nós vamos ser instrumento para poder ir para cima disso. Se não for uma revolta, pelo menos vai crescer. Claro, mas tem que ser uma revolta. Tem que ser uma revolta mais esperta, exato. Só um exemplo em relação a essa última questão que você abordou aí sobre a torcida, se o torcedor está ligado ou não está. Claro que é em menor proporção ao que foi desviado, lógico. Mas que às vezes o cara no clube não tá nem aí ou poderia estar mais ligado e cobrar muito mais. Houve esse escândalo no São Paulo no departamento de marketing do desvio de ingresso, não teve? Teve. Que pode chegar a 12, 15 milhões de reais. Não é pouca grana. Perto de 600, 700, 800, 1 bilhão. Não, então, deixa eu só te explicar melhor isso aqui de São Paulo. Perto desses 12, 15, 18 milhões que podem chegar nos camarotes dos ingressos de shows aí, a torcida do São Paulo, eu não vi nenhuma manifestação. Né? Para um exemplo que o torcedor, tinha que cobrar mais sim, porque desses 12, 15, 18 milhões, isso poderia ter entrado no cofre do São Paulo e ter mais um jogador de peso aí ajudando. Bom, este é o nosso, eu passo para você na volta, Fausto. Este é o nosso Esporte em Discussão.